O carro avança rumo ao sertão. A terra e o verde vão ficando cada vez mais secos. A paisagem cada vez mais árida. O calor aumenta. Estamos chegando a Simão Dias, interior de Sergipe, divisa com o estado da Bahia. Viemos até aqui para conhecer um pedreiro aposentado, um homem de quase 80 anos que é admirado pelos moradores desta e de muitas outras cidades deste Nordeste, castigado pela seca. Traga-me um copo d'água, tenho sede. Uma caneca d'água. Para nós pode parecer banal, mas para quem vive na região da seca, conseguir uma água boa, assim, limpinha, podia custar um sacrifício enorme. Isso até que um sertanejo de nome Manuel, filho de vaqueiro, do interior de Sergipe, homem sem nenhum estudo, criou uma obra muito simples, mas que mudou para sempre a vida do povo desse sertão. A cisterna. Hoje, esse tipo de reservatório pode ser encontrado em muitos quintais por todo o Nordeste e garante água para casa, para as pessoas e para a criação. Eita, sertão grande! E até onde a vista alcança, lá estão elas, as cisternas, pontilhando a paisagem. Dependendo do tamanho, podem armazenar até 60 mil litros de água nas temporadas de chuva. A água que cai no telhado vai para a calha que dá a volta na casa. Daí, pela tubulação, vai para o reservatório. No período da seca, basta bombear um pouco e pronto. Simples, né? Sim, até que alguém tivesse a ideia e fizesse. E quem fez foi seu Manuel Apolônio de Carvalho, o inventor da cisterna de placas de concreto. Aí lá no centro não Zé Baiano de nascimento, mora há tempos em Simão Dias. Até hoje lembra bem da infância e juventude, compartilhando com 10 irmãos as dificuldades de uma vida sem água em casa. A sua família sofria muito com a falta d'água? Sofria muito com falta d'água. Eu mesmo sou testemunha disso, que eu carregava água num jumento, com 9 quilômetros de minha casa, ia apanhar água. Quando era no outro dia, meu irmão fazia rodízio. Minha mãe sofria tanto para dar um banho na gente, que a gente não tomava banho, botava um couro de um boi, lá uma esteira feita de junco, e batia com a toalha, com o pano nos nossos pés, no corpo para voar poeira, para a gente dormir, porque não existia água. Não podia gastar a água que tinha. Não podia gastar água, porque senão fazia falta. Aí, nem a gente bebia, matar a sede é melhor do que tomar o banho. A planta pede chuva quando quer brotar. Com 17 anos, seu Manuel tomou o mesmo rumo de tantos outros nordestinos que fogem da seca e da miséria. São Paulo. Analfabeto, só conseguiu emprego como auxiliar de pedreiro e foi trabalhar na construção da piscina de um clube. Foi quando viu pela primeira vez na vida um material que o impressionou muito. Uma massa cinzenta que, quando misturada com água e areia, em pouco tempo ficava dura como pedra. Era o cimento. Até aquele dia, seu Manuel só conhecia as casas do sertão, feitas com barro. O cimento foi uma descoberta. O senhor nunca tinha visto cimento? Nunca tinha visto. Só achou o máximo o cimento? Achei o máximo que é um material que é útil para muita obra. Quando a gente bate uma placa, no outro dia, aquele secante já secou ela todinha, a gente já pode pegar ela e fazer qualquer montagem de qualquer obra. E a piscina que o Manuel estava ajudando a construir? Outra coisa que ele também não conhecia. Espaço para guardar um mundão de água. Com tanta novidade, com tanta coisa que aprendeu, Manuel teve uma ideia. Voltar para o sertão para construir uma piscina de cimento. Não para tomar banho, mas para guardar a água da chuva e usar nos períodos de seca. Isso foi entrando minha ideia na cabeça. Eu digo, eu vou voltar para o Nordeste, vou fazer uma cumula de água lá.
Quando o senhor chegou com essa ideia da cisterna, todo mundo acreditou, botou fé ou não? Ninguém acreditou. Quando eu cheguei, eu disse, eu vou fazer uma cisterna. Aí falei para meu pai, eu quero fazer uma cisterna. Ele disse, eu sei que loucura é essa, meu filho? Você inventar um negócio desse? Mas depois que fez a primeira, aí todo mundo quis ter uma. Até mesmo nas cidades. Como essa aqui, que seu Manuel fez há 44 anos na casa do professor aposentado Roberto Carvalho, em Simão Dias. Foi a primeira em área urbana e até hoje é usada. O senhor que acompanhou toda essa evolução, não só na cidade, mas também no campo, isso fez diferença na vida do sertanejo aqui? Fez muita diferença pelo seguinte, porque o sertanejo sempre dependeu da água da chuva, mas ele não tinha um reservatório para guardar aquela água, um depósito. Quer dizer, mudou completamente o comportamento das pessoas, não só o comportamento com relação a fazer a economia da água, como também os costumes, os hábitos. E provavelmente a saúde. A saúde, que é o principal. E as velhas cisternas continuam sendo seguro contra a falta d'água. Nas cidades ainda se vê um pouco de verde, algumas árvores, uma sombra. Mas um pouco à frente, tudo é desolação. Chão seco, galhos mortos, nada resiste aos longos períodos sem chuva. Hoje, seu Manuel mora numa casa boa, feita com bastante cimento. Fez uma família bonita, criou 3 filhos e 2 netos, tudo isso fabricando cisternas. Fica feliz ao ver que sua invenção se espalhou e melhorou a vida de tanta gente. Mais de 1 milhão de cisternas já foram construídas em todo o Nordeste. Você tem orgulho do que o senhor fez? Tenho muito orgulho disso, porque quando nada, aquelas pessoas que moram tão distante de um lugar tão subúrbio que não tem chegada nenhuma, não tem caminho, não tem nada, aquelas mulheres mais pobres que carregavam um pote na cabeça ou uma lata d'água, acabaram de tirar o calo da cabeça. Aí eu fico orgulhoso disso. Então, meus parabéns. Obrigado. Mãos que dão forma ao barro, com técnica e delicadeza. Está nascendo mais uma criação genuinamente brasileira. O filtro de barro. A invenção do filtro mudou completamente nossa maneira de beber água. Antes dele, até o começo do século XIX, a água consumida no país nem sempre era de boa qualidade. Vinha de poços, rios ou era canalizada de maneira rudimentar até chegar a fontes e chafarizes construídos pelos governos. Um exemplo ainda do período colonial continua de pé no rio. São os Arcos da Lapa, um aqueduto do século XVIII construído para levar a água do rio Carioca até um chafariz com 16 bicas no centro da cidade, onde a população se abastecia. Com a criação do filtro, a água chegou, enfim, dentro das casas, agora limpa e sem contaminação. Um dos primeiros produtos criados pela indústria nacional, o filtro de barro vem sendo estudado há tempos pelo professor Júlio César Bellingeri. Essa questão da água era uma questão de saúde pública. Nós tínhamos, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, muitas epidemias, né? As cidades crescendo, mais população. E aí, os serviços de água encanada das cidades eram muito insuficientes. Então, não havia no Brasil um equipamento que pudesse filtrar a água de modo eficiente. E as pessoas morriam em epidemias, tomavam água suja. A primeira grande mudança acontece com a chegada dos imigrantes italianos e portugueses no começo do século passado. Eles traziam na bagagem as velas para filtrar água que já existiam na Europa. Eram peças rudimentares feitas de pedras porosas. Já os filtros eram de metal ou de pedra.
Havia um filtro importado da França, por exemplo, para o Brasil, que era uma grande pedra de perto de 50 quilos em forma de cuba. Você jogava a água em cima da cuba para filtrar. Quer dizer, era uma coisa muito restrita, muito cara. E complicada, né? Muito né? complicada, né? Entre os imigrantes que viviam e trabalhavam em São Paulo, um dia alguém percebeu que as jazidas de argila do interior do estado podiam fornecer material para fazer bons potes de cerâmica. E se podiam fazer bons potes, podiam fazer filtros. Deu certo e foi sucesso imediato. Era água pura, fresquinha e gostosa. Com o passar do tempo, o filtro foi sendo aperfeiçoado. No início, a vela era um disco de cerâmica porosa colado com breu e cera. Passaram-se décadas até que chegasse ao que é hoje. Por fora, uma camada de cerâmica porosa. Por dentro, uma porção de carvão na parte interna. Aí depois ela tem uma camada de prata coloidal internamente, que ao passar a água ela esteriliza, então ela mata as bactérias. E depois ela passa pelo carvão ativado, que vai retirar o cloro. O cloro é excelente para purificar a água, para matar as bactérias, levar até a residência da gente. Mas na hora de consumir, é importante que você tire o cloro. Mas afinal, quem teria criado o primeiro filtro? Este nome a história não guardou. Mas a primeira mão que moldou esse filtro de cerâmica e botou lá a vela e teve a sua água fresquinha e pura, ficou anônima. Ficou anônima, a gente não consegue saber. A gente pode falar com certeza que o filtro foi inventado em São Paulo, né, por causa desses imigrantes italianos e portugueses. Então o filtro foi se disseminando, né, para o resto do estado e até do país. Né? Por exemplo, em Jundiaí, em Jaboticabal também, né, onde surgiu uma aglomeração de empresas fabricantes de filtro. Durante muito tempo, a produção de filtros de cerâmica foi a base da economia aqui de Jaboticabal. A cidade chegou a ter 25 indústrias funcionando, empregando centenas de pessoas. Mas a partir de 1980, com o surgimento da água mineral engarrafada em galão e dos modernos purificadores de água, as vendas dos filtros de cerâmica despencaram. Com isso, muitas indústrias fecharam e hoje existem aqui funcionando apenas 8. Se as vendas caíram, o mesmo não aconteceu com a pureza da água do nosso velho filtro. Pesquisas mostram que ela continua sendo aquela mesma água boa que há pelo menos um século mata a sede de tantas famílias por esse Brasil inteiro. A qualidade da água tratada no filtro de barro já foi avaliada aqui no Instituto Vital Brasil. O Instituto é um laboratório oficial vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Aqui são feitos estudos, pesquisas e programas de controle de doenças que ameaçam a saúde pública. Em um dos testes, os pesquisadores do Vital Brasil usaram água de esgoto para ver se o filtro de barro seria capaz de eliminar todas as impurezas. O resultado surpreendeu até mesmo o presidente do Instituto. Nós pegamos a água proveniente de esgoto, portanto esgoto, misturamos com água mesmo, né, para contaminar essa água de uma forma proposital e colocamos então essa água no filtro de barro. E aí fizemos a cultura dessa água antes e depois da filtragem. A água ficou limpa? Ficou limpa e própria para uso, própria para beber. Que nota o senhor daria para o nosso filtro de barro? De 1 a 10? 10. A eficiência do nosso filtro nunca foi mistério para este homem. Aparecido Paiva, que todos conhecem como Pajé, começou a trabalhar numa cerâmica como aprendiz aos 16 anos. Hoje, com 78, conhece todo o processo de produção de uma grande fábrica como essa. Tem um talento incrível para reconhecer a qualidade da argila, pela cor e pela textura. Qual é o segredo para se fazer um bom filtro, um filtro perfeito? O segredo começa lá na jazida.
Lá que começa. Aí você já sabe onde você vai tirar uma argila, onde vai tirar outra. Eu digo uma e outra porque as argilas são diferentes. Daquelas argilas que você tira ali daquela jazida, você vai ter que fazer uma composição. Porque o nosso filtrinho, ele tem que ter uma certa porosidade para ter uma troca de calores, não é isso? Para a água sempre estar fresca. Mas todos esses anos passados na jazida, no torno, nos fornos, foram mais do que uma carreira brilhante. Foram uma vida de dedicação. Adoro, adoro, adoro o que eu faço. E se eu morresse hoje e pudesse voltar novamente, eu voltaria na cerâmica. Por quê? Eu amo isso aqui. Eu vim do barro. Eu sou fruto da terra, meu amor. O gênio da aviação. Até dentro de casa, Santos Dumont não parava de inventar. Daqui a pouco.